E além das lesões aftoides orais e genitais, Perla, existem lesões cutâneas que são mais específicas ou que favorecem um diagnóstico de doença de BC? Isso. Então vamos lá. A gente sabe que tem as lesões cutâneas. As lesões cutâneas, elas aparecem em 40 a 80%, também faz parte do diagnóstico, dos critérios diagnósticos, né? Ele ajuda muito quando ele está presente. E a gente pode formar aqui alguns grupos. Então a gente pode dizer que ela pode vir como pápula ou pústula. Outro tipo de doença cutânea é o eritema nodoso. A gente também tem a tromboflebite subcutânea e também temos as úlceras cutâneas e as úlceras vasculíticas. Então, a gente termina dividindo nesses grupos para a gente ter uma ideia, mas que faz parte também dos critérios diagnósticos. Isso. As lesões papilopustulosas acabam sendo as lesões mais frequentes. Isso. Claro que são condições inespecíficas, a gente pode até confundir com a lesão acneiforme, com foliculite bacteriana, né? Ter esse aspecto pode durar 24, 48 horas, mas a diferença é que elas são estéreis, elas não respondem ao tratamento com antimicrobiano, nem qualquer tratamento antiacneico, e tendem a ficar persistentes e estão relacionadas à atividade e vêm junto com os outros sintomas orais e genitais. Então, essas erupções acneiformes, é bom a gente também lembrar em relação à topografia, que é mais comum nas extremidades, então que não é comum acne, né? E também não vem comedão, que geralmente quando você tem uma erupção, não, você tem um processo de acne, você tem comedão associado. Então, ficar de olho nisso também. Então, exatamente. Então, pápulo, pústula, que parece acne, mas não tem comedão, é extremidade e não resolve com tratamento antiacneico nem para foliculite, pode ser uma lesão pápulo-pustulosa da doença de BC, né? E as lesões de eritema nodoso são semelhantes ao eritema nodoso clássico, Perla? Veja, clinicamente sim, né? Normalmente você tem lá nódulos eritematosos, dolorosos, geralmente tem membros inferiores, né? Que a gente, que é o mais comum. Não e lembrar que não ulcera. Isso eu acho que é uma característica bem importante, porque a gente vai ter outras lesões que ulcera para depois dizer, aquilo é um eritema nodoso que necrosou, né? Então a gente já diz que é um eritema nodoso que não ulcera, né? Isso é importantíssimo. E aí, clinicamente, a gente tem clinicamente é igual, mas histopatologicamente a gente tem o eritema nodoso que não tem a vasculite, e aí você tem um BC com vasculite, né? Isso aí pode diferenciar no histopatológico. Aí é o que eu digo, lá vem a vasculite da fisiopatogenia até no panículo adiposo, também gerando um padrão de eritema nodoso. Então, não é o eritema nodoso clássico, na qual a gente tem um paniculite septal sem vasculite. Aqui é um paniculite septal com vasculite, então é o eritema nodoso que aponta para a doença de BC. Né? E além dessas manifestações, a gente tem também a tromboflebite subcutânea. Que imita muito o eritema nodoso, que dá nó, porque não tem cara de lesão, aquela purpúrica clássica, de uma tromboflebite ou uma trombose. Né? Muitas vezes surgem como nódulos subcutâneos que podem, inclusive, migrar né? De uma um região pouquinho dolorido outra, né? Ali, pode ser um marcador de outros envolvimentos vasculares, mas muitas vezes pode passar despercebido, né, para algum médico assistente que não está muito atento. E com relação às úlceras cutâneas? As úlceras cutâneas, eles informam que é menos, né? Tem menos quantidade de úlcera cutânea se encontrar na doença do BC, mas é a manifestação específica que está mais relacionada com a doença do BC. Então, quando você tem úlceras cutâneas em membros inferiores, braço, perna, e aí você tem mais relação com a doença do BC do que você encontrar o eritema nodoso, né? Então, assim, ele diz que é a manifestação cutânea mais específica da doença de BC. E fora essas úlceras cutâneas, a gente tem as úlceras vasculíticas. E essas úlceras vasculíticas podem vir como púrpura, como lesões gangrenosas, né, na região digital. E, além de tudo, você tem lesões que podem simular, vê como é difícil, pode simular um pioderma, pode simular uma síndrome de Suíta. Então, assim, às vezes vem lesões que é meio polimórfica, né? Você não sabe qual é cada uma, né? E aí você fica perdido, né, às vezes, porque tem lesão que lembra um pioderma, mas não é pioderma, não abre como um pioderma, né? E aí isso pode confundir um pouquinho. Mas a gente já entende que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, pode vir de formas bem distintas de acordo com o paciente. BC, o diagnóstico não é fácil. Não é fácil. Se é de exclusão, então a gente vai ter que fazer todas as investigações de vasculite, checar os órgãos-alvo acometidos, então não é uma coisa simples, bater o olho, claro que é BC, não é bem assim não. Vamos ter uma jornada aí para chegar ao diagnóstico, né? Exatamente.